Olá pessoal, boa tarde. A aula de hoje é sobre nicho ecológico e habitat. Agora, introduzindo o que é nicho e habitat. Nicho ecológico pode ser entendido como as variáveis que cercam determinada espécie, ou seja, é o modo de vida, as funções no ambiente de uma espécie. Além disso, pode ser considerado também fatores como comportamento. Ainda em relação a nicho, as duas principais divisões sobre são nicho fundamental e nicho efetivo. O nicho fundamental é o nicho, é o ser vivo em determinadas condições favoráveis, como alimentação, reprodução, água e, e, e ausência de predadores. Já no efetivo, há essas condições, mas com presença de predadores, e com isso pode haver também competições entre esses seres vivos. No caso do habitat, é simplesmente o local em si, ou residência, entre aspas, daquela espécie. Nesse caso, é diferente de nicho, apesar de estarem interligados. No caso do nicho, as principais características para se entender melhor são, como já dito anteriormente, a alimentação, o modo de reprodução, as relações entre outras espécies e interações com fatores bióticos e abióticos do ambiente. Não. Tanto os nichos quanto os habitats possuem a sua importância ambiental. São importantes para manter o equilíbrio ambiental, a manutenção da vida e dos seres viventes, o ciclo de vida das espécies e também as funções das mesmas. Entre os nichos ecológicos existem modelos como nicho espacial, nicho trófico e nicho hipervolumétrico. O nicho trófico se refere ao nível trófico que uma espécie possui. No caso, é identificado qual a posição dessa espécie na cadeia alimentar. O nicho espacial é basicamente o local mais a função do mesmo, enquanto o hipervolumétrico possui inúmeros fatores como luminosidade, temperatura, acidez da água e muitos N fatores que podem ser considerados no hipervolumétrico, devido às suas várias dimensões. Em relação a impactos ambientais e ação humana, isso ocorre também devido à intensa exploração dos recursos ambientais. Essas ações também estão afetando os habitats, enquanto também os nichos ecológicos, causando grandes impactos, como ambientes fragmentados, a destruição de habitat, comprometimento dos nichos ecológicos de forma geral e assim gerando uma maior dificuldade de sobrevivência dos seres vivos e das espécies que ocupam esses locais. Mas uma curiosidade que vale destacar, que há também a chamada modelagem de nicho ecológico, que é basicamente um modelo artificial e serve tanto para controle de pragas na agricultura, por exemplo, e controle de populações. Nesse caso, é basicamente um método para se avaliar a distribuição espacial de espécies terrestres e as aquáticas também. Muitas vezes possui um viés econômico, é utilizado principalmente por agricultores, é de modo geral, fazendeiros e pessoas que trabalham com pecuária, para evitar maiores prejuízos em produções, no caso de monoculturas, com superpopulação de espécies.